Cristo dá glória. Peço aos irmãos que abram em 2 Crônicas 20, 15, perdão. Glória. Nesse momento quero agradecer a Deus pela rica oportunidade e a pastora por ter me confiado em trazer a palavra nesta noite. Amém? Ventilador, me ajude. 2 Crônicas 20, Ela 15. passou que estava falando. Ah, Já pegou? pega aí, Jesus. Aham. A gente falou ontem. Vou estar lendo, amém? É primeira crônica. Amém. Segunda. 2 Crônicas 20, 15. Vou estar lendo. E disse: dai ouvidos todo a Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Peço que os irmãos se assentem do Senhor. Amém? Bom, irmãos, o tema desta noite é prontos para a batalha. Nós vamos observar nesse tema que o tema, ela pode ser uma frase pequena, mas é uma chave importante para o mundo espiritual. E quem está pronto para a batalha, está pronto para o levante que o inimigo vier sobre a vida, esse terá a vitória, esse terá o galardão no céu, porque esse tema vai dizer prontos para a batalha. Então aqui nós vamos observar que nós temos que estar prontos para uma batalha. E qual batalha é essa? Contra quem nós devemos lutar? Contra quem nós devemos guerrear? Lá em Efésios vai dizer: porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E para nós entendermos com quem nós estamos lutando, com quem é a nossa guerra, nós temos que voltar para o início de tudo. A Bíblia vai dizer que lá no início, Lúcifer, ele estava no céu. Lúcifer, ele era um anjo do Senhor, mas ele queria glória para si. A Bíblia vai dizer que Lúcifer ali, ele tinha a glória de Deus, ele tinha poder, ele tinha autoridade, mas ele quis ser maior do que Deus. E nós sabemos que só existe um Deus nessa face da terra, que só existe um Deus no céu, que é o nosso Deus. Então, vai dizer ali que ele quis fazer um trono acima do trono de Deus. Então, vai dizer que Deus, ele lançou Lúcifer no céu, na terra. E também vai falar sobre Adão. A Bíblia vai dizer que Deus, ele criou Adão, e Adão, ele estava ali no jardim do Éden. E vai dizer que Adão, ele tinha relacionamento com Deus. Adão, ele convivia com o Senhor, mas Adão, ele pecou. Adão, ele foi contra a vontade do Senhor. Então vai dizer a Bíblia que Adão, ele foi expulso daquele jardim. E quando ele sai dali, ele perde o relacionamento com Deus, ele perde de ver a glória de Deus, ele perde tudo que tinha com Deus. Mas quando Satanás, ele caiu do céu, Satanás, ele ainda continuou com poder. Mas a Bíblia vai dizer que logo em seguida, Jesus, ele vai vir nessa terra. Jesus, ele vai dar vida por nós. Jesus, ele vai guerrear por nossa vida. E vai dizer que após a morte do Senhor Jesus, Jesus, ele nos deu autoridade para expulsar demônios. Jesus, ele nos deu a unção. Jesus, ele nos deu a presença do Espírito Santo. Então você que está tentando uma batalha, você que está passando por algo que você acha que é impossível alcançar, o inimigo, ele pode tentar te dizer que você não vai conseguir sair dessa guerra, que você não está pronto, mas saiba que o crente mais fraco é o que está forte.
celestiais em Jesus Cristo. Então aqui nós vamos observar que no mundo espiritual existe uma posição. E que posição é essa? Nos aceitar junto de Jesus Cristo, em Jesus Cristo. Estamos ao lado do Senhor. Aqui um tempo atrás teve um tema para nós se posicionar no mundo espiritual. E por que acontecem muitas guerras em nossas vidas? Acontecem as guerras da nossa vida quando nós se levantamos, quando nós começamos a adorar a Deus, a clamar a Deus. Aí que o inimigo se levanta. Muitos dizem, não vou para a igreja não, porque quando eu vou para a igreja parece que a luta aumenta. Claro que vai aumentar, você está no lugar certo, você está posicionado no mundo espiritual, você está na presença do Senhor Jesus Cristo. Porque igual a pastora falou aqui uns dias atrás, o inimigo ele não vai querer derrubar quem já está caído, ele vai querer derrubar quem está em pé. E eu creio que nessa igreja tem pessoas nessa noite que está de pé diante da presença de Satanás, tem pessoas que estão de pé diante do vale da sombra da morte, pois o inimigo ele quer te derrubar, mas nós já temos a vitória que Jesus Cristo liberou para cada um de nós. Então o tema vai dizer prontos para a batalha. Então nós vamos observar aqui na história de Josafá, vai dizer, entrando na palavra do Senhor, aqui vai dizer que Josafá, ele era filho de Azar. Azar, ele era um rei ali de Jerusalém, que ele acreditava em Deus, mas aquele povo ainda continuava idolatrando outros deuses. Tinha pessoas ali que tinha altares feitos para falsos deuses. Então a Bíblia vai dizer que Josafá ele foi criado no palácio pelo seu pai Azar e sua mãe Azuba. Então nós vamos observar que ele já cresceu tendo um pai que conhecia das leis do Senhor. Ele já cresceu ali com pessoas que estavam ensinando a ele o que era ser filho de Deus, o que era andar no caminho de Deus. Então aqui nós observamos que Josafá, desde criança, ele estava sendo preparado. Ele já estava se preparando, por mais que ele não sabia as guerras que ele ia enfrentar, por mais que ele não sabia as pelejas que ia vir no meio do caminho. Josafá, ele já estava sendo preparado pelas suas famílias. E grande oportunidade tem pessoas que hoje crescem no Evangelho, crescem com Cristo, pode já estar se preparando desde cedo, mas também aqueles que não se prepararam desde cedo, Deus enviou pessoas para falar dele. E hoje eu creio que tem pessoas que estão aqui porque chegou pessoas para você para falar de Cristo, chegou pessoas para você para te preparar espiritualmente antes de vir para Deus. Então a Bíblia vai dizer que Josafá, ele foi criado ali. Muitas das vezes, possa ser que ele estava ali querendo ir para outros meios, via amigos, crianças pequenas que queriam estar saindo para brincar, mas não, ele estava no caminho de Deus, ele estava seguindo aquilo que o Senhor estava colocando para a família, falar para ele, para aquilo que aquela criança necessitava ouvir naquele momento. Porque muitas das vezes nós não achamos que é o momento certo de ouvir certas coisas, de aprender certas coisas, mas é Deus já te preparando. Muitas das vezes você estava lá no mundo, mas você ouvia falar de Deus, você tinha um apego por Deus, você queria conhecer mais a Deus, mas ali já era Deus te preparando para guerras que ia vir, para as batalhas que ia vir. Porque se nós formos observar, a vida é uma grande batalha espiritual do início ao fim. Só não é para aqueles que já eram Satanás, que ele não vai estar lutando, ele não vai estar levantando guerra para você se sentir confortável no pecado. Então nós vamos observar que nas nossas vidas tem muitas batalhas. A batalha é quando nós viemos para Cristo, a batalha na família que Satanás levanta para você tentar cair. Várias batalhas o inimigo ele vai levantar contra a sua vida para você achar que é fraco, para você achar que não vai conseguir. Então a Bíblia vai dizer que Josafá, o pai dele morreu, e ali ficou para ele o reinado de Jerusalém. Então ali Josafá ele vai começar a reinar sobre aquele lugar. E nós vamos observar que o tema é prontos para a batalha. E ele ali estando preparado já para as coisas que iria vir, para o cargo que iria surgir para ele. A Bíblia vai dizer que quando ele começou a reinar naquela nação, a primeira coisa que Josafá fez foi tirar a incredulidade daquele lugar. Foi mandar sacerdotes, servos, irem aos lugares, às ruas, para tirar altares que eram feitos para a idolatria, altares que eram feitos para o desagrado de Deus. Então, nós observamos que como preparo para essa batalha que Josafá teve, Josafá, quando ele entrou no reinado, ele não esqueceu daquilo que ele aprendeu, ele não esqueceu daquilo que foi lhe falado. E Josafá, ele começou a colocar em prática aquilo que ele aprendeu, ele começou a retirar ali toda a incredulidade, tudo aquilo que não agradava a Deus. E nós vamos observar
Então, nós observamos que tem pessoas que quando vêm para Cristo, tem pecado, tem renúncias, tem coisas que vai estar ali naquela pessoa. Mas nós temos que observar que nós temos que renunciar a isso tudo. Mas aí a luta vai começar, por quê? Porque Satanás não quer que você renuncie aquilo que desagrada a Deus. Satanás, ele quer levar almas para o inferno, mas nós temos que vencer essa batalha, pois Deus, ele nos fez forte. Deus não nos fez para nós desistir, nós fez para nós persistir no caminho dele. Deus, quando ele foi naquela cruz, Deus passou Jesus passou pela maior batalha, pela maior dificuldade por nossas vidas. Então nós temos que fazer o mesmo, enfrentar a guerra, enfrentar a batalha. Nós temos que estar pronto para renunciar às coisas do mundo. O inimigo muitas vezes vai estar no seu pensamento, vai estar tentando te dizer que você não vai conseguir largar aquilo, mas nós temos que estar pronto para tudo que o inimigo enviar, pois o inimigo, ele vai lançar seta a todo momento. Então ali quando Josafá, ele começou a reinar, Josafá, ele começou a tirar toda a idolatria daquele lugar. Josafá, ele começou a querer transformar aquela nação, a querer colocar ali as leis do Senhor naquele lugar. Então nós vamos observar que ele estava preparado para aquele cargo, ele estava preparado para aquilo que o Senhor fez para ele, ele estava preparado para aquilo que o Senhor tinha ordenado. E eu creio que aqui tem pessoas que têm o chamado do Senhor na vida, que têm a presença do Senhor na vida. Então, se você tem o chamado do Senhor na sua vida, e o inimigo está tentando se levantar, está tentando te fazer cair, não desista, persista em jejum, persista em oração, pois o Senhor, ele quer te dar vitória. O inimigo vai querer fazer você retroceder, mas você tem que persistir no caminho do Senhor. Então aqui a Bíblia vai dizer que Josafá, ele começou ali a reinar naquele lugar, mas por pouco tempo vai dizer que Acabe, ele fez uma aliança com Acabe, e Acabe, ele era ímpio, Acabe, ele era idólatra, Acabe, ele não servia a Deus. E é isso que acontece quando fazemos aliança com aquilo que não é do Senhor. Muitas das vezes nós conhecemos a palavra de Deus, muitas das vezes Deus fala com nós e nós quer fazer aliança com falsas pessoas, quer fazer aliança com fofoqueiro, aliança com pessoas que estão lá no mundo, que Deus não quer que nós fazemos essa aliança. Pois aqui vai dizer que levantou um profeta e ele disse que se Acabe fizesse aliança e fosse para a guerra com aquele homem para ajudar ele não voltaria dali com paz. E foi isso que aconteceu. A Bíblia vai dizer que Acabe, ele pediu ajuda a Josafá para Josafá ir a uma guerra com ele. Então aqui nós vemos que quando ele começou a reinar, logo surgiu uma batalha. Muitas das vezes nós olhamos pelo olhar físico, mas ali também pode ser que foi espiritual, porque a nossa batalha não é contra a carne, não contra o sangue, mas contra os príncipes das trevas. Então ali vai dizer que Acabe, com aquela aliança que ele fez com aquele homem ímpio, Acabe, ele acabou indo para uma guerra, para uma batalha. Acabe, ele sabia daquilo que o Senhor ensinou, Acabe, ele sabia dos mandamentos do Senhor, mas Acabe, ele preferiu desobedecer a Deus. Ele foi para aquela guerra. E a Bíblia vai dizer que Acabe, ele foi para aquela guerra com uma estratégia. Ele tentou ser esperto. Vai dizer que ele quis se misturar com os soldados para não parecer ser rei, para dizer que ele não era o rei de Israel, pois aquela nação, aquela multidão estava vindo contra o rei de Israel e não ali para Josafá, que estava em Jerusalém. Então a Bíblia vai dizer que Josafá, ele foi como rei, ele foi vestido de rei, e chegando lá vai dizer que aquela multidão o cercou, vai dizer que aquela multidão quis matar a ele. Mas o que foi que ele fez? Em meio à guerra, em meio à batalha, em meio àquilo que aconteceu na vida dele, ele estava preparado, porque ele clamou ao Senhor. Em meio à batalha, ele levantou a voz para Deus. Ele viu que não era com a força dele, ele viu que não era com a força do braço dele, mas com a força do Senhor, porque se o Senhor estivesse ali, a peleja não seria dele, mas sim de Deus. Então vai dizer que ali, aquelas pessoas que estavam indo contra ele, saiu, e vai dizer que mataram Acabe. Então nós vamos observar que nós devemos ser verdadeiros com Cristo. Nós vamos observar que por ali, aquele Acabe queria ser esperto, mas Josafá, ele foi verdadeiro, ele mostrou quem ele era, ele foi para ali mostrando que ele era rei, ele não quis mentir, ele não quis estar se misturando com os outros para dizer que não era. E muitas pessoas é assim, quando está no meio dos ímpios, até se faz, até o comportamento não está agindo como crente. Tem pessoas que quando está ali no meio do ímpio, quer parecer que não é, para querer a vitória, para querer grandeza para si, não é
Cristo, pois a vitória vem ao clamar, pois o Senhor, Ele ouve os seus escolhidos, o Senhor Jesus Cristo, Ele ouve aqueles que clamam o nome dEle. Então nós temos que estar prontos para a batalha. É muita batalha espiritual que o inimigo vai levantar contra as nossas vidas. E é isso que o tema quer dizer. Prontos para a batalha, nós se preparar para a batalha. Surgiu aquela batalha, mas Josafá, ele foi sem a permissão de Deus. Então ele não voltou dali com paz, porque Acabe acabou morrendo. Eles não conseguiram a vitória. Ele teve a vitória de sair dali com vida, mas ele não teve a vitória de vencer aquela guerra. Então muitas das vezes você vai estar passando por uma situação. Essa situação pode não, vir para ti para não te matar, mas vir para te fortalecer. Essa batalha pode estar vindo para fortificar, para forjar a sua vida, porque ali vai dizer que o profeta Geu repreende Josafá, e vai dizer que repreendeu ele por ele ter ido para aquela guerra sem a permissão do Senhor Jesus Cristo. Então ele foi para aquele lugar sem a permissão do Senhor, mas depois disso que ele é repreendido, vai dizer que ele se arrepende daquilo que fez. Então ali nós vimos que foi uma guerra, foi uma batalha, mas logo após havia uma nova batalha para Josafá. Então o que eu vejo com isso é que ali foi para lição para ele, para quando ele for para a próxima batalha, ele primeiro consultar a Deus, ele primeiro buscar a Deus, porque tem muitas pessoas que confiam no próprio braço, que aparecem guerras na vida que dizem, não, eu vou conseguir, não, eu vou fazer. Mas nós temos que confiar no Senhor Jesus Cristo, nós temos que estar com os olhos próximos em Deus, porque na Efésios vai dizer, revestivos de toda a armadura de Deus. Então dia após dia nós temos que estar se revestindo com a armadura do Senhor. Nós vamos observar, tantas pessoas que têm guerras em casa, guerra na vida, que diz, eu não vou conseguir, eu não vou fazer isso, mas é porque essa pessoa não quer sair do conforto para orar, não quer sair do conforto para jejuar, não quer sair do conforto para buscar a Deus. A Bíblia vai dizer que o inimigo, ele está todo o tempo querendo acusar a cada um de nós. O inimigo a todo tempo, ele está querendo acusar a nossa vida, igual ele fez com Jó. A Bíblia vai dizer que Jó, ele estava ali reto na presença do Senhor. Jó, ele estava vivendo o físico, ele não sabia o que estava acontecendo no espiritual. Mas o que foi que Satanás fez? Satanás, ele disse a Deus que se tirasse a saúde de Jó, que se tirasse as riquezas aos filhos de Jó, Jó desistiria do Senhor. Jó, ele não viu o que estava acontecendo no mundo espiritual, mas Jó, toda noite, Jó buscava pelos seus filhos, pela sua família, pela sua vida. Então aqui nós vamos observar que o inimigo, ele tentou agir ali na vida de Jó, mas nós cremos que hoje, se o inimigo ele se levantar para ir acusar de nós a Deus, do advogado fiel Jesus Cristo vai estar ao lado do Senhor, para defender a tua causa, para defender a minha causa, para dizer que você já é vencedor pela vitória que o Senhor Jesus Cristo liderou na cruz do Calvário. Então nós temos que entender que nós somos mais que vencedores, porque nós temos o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. E nós vamos observar que a estratégia do inimigo hoje em dia não é diferente. Nós vamos observar em várias famílias, em várias casas, o inimigo, ele tenta agir dessa forma, dizendo que se tocar nos seus bens, você vai amaldiçoar a Deus, dizendo que se tocar na sua saúde, você vai amaldiçoar a Deus, dizendo até que se você faltar no alimento, vai amaldiçoar a Deus. Mas muitas pessoas acabam caindo, muitas pessoas não estão prontos para a batalha. Mas nós temos que saber que nós temos que se fortificar, estar pronto para essa batalha, porque o inimigo a todo momento ele vai estar dizendo isso. Então nós temos que estar pronto para quando o inimigo vir, nós estar resistindo a Satanás e ele fugirá de vós. Se você resistir ao inimigo, ele fugirá da vossa presença. Mas tem muitas pessoas que só vê isso, que o inimigo ele resistirá só porque orou uma semana, orou duas. Mas se você orou e o inimigo ele fugiu, e se você deixar de orar, se você baixar a guarda, se você voltar para os confortos, o inimigo provavelmente ele vai querer voltar. Por isso que na Efésios vai dizer, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Não é orar só uma semana por uma causa, não é só orar meses por uma causa, mas é sempre estar orando, é sempre buscando a presença do Senhor, é sempre entregando a Deus a sua batalha, porque a peleja não é sua, mas é de Deus quando você entrega nas mãos dele, não quando você tenta resolver com o próprio braço, não quando você quer estar no conforto, não quando você quer largar aquilo que o Senhor mandou você fazer para fazer as coisas da carne. Então aqui logo após vai dizer que quando Josafá ele saiu dessa guerra e ele foi repreendido, vai dizer que Josafá ele se arrependeu daquela guerra. Então nós vamos observar que ali ele passou pelo deserto, ele passou pela provação, ele passou pela fornalha, ele foi preparado, porque logo em seguida vai dizer que vai chegar os espiãs para Josafá. Então vai dizer
Senhor. Eles fugiram porque não estava revestido com a armadura do céu. Mas em meio a ele, tinha uma pessoa que estava preparado, tinha uma pessoa que sabia que mesmo no conforto a gente tem que buscar, que mesmo que nós temos que largar o conforto e buscar ao Senhor. E vai dizer que Samaria se levantou ali no meio daquele povo e derrotou aquele exército. Mas ele só derrotou porque ele estava preparado. Ele estava com os olhos prostrados em Cristo. Então nós não temos que descansar, porque nós sabemos que é luta após luta, é batalha após batalha diariamente. Então nós não temos que baixar a guarda, nós temos que sempre estar buscando a presença do Senhor, porque é isso que o inimigo quer, para o inimigo colocar na sua cabeça que você está no Evangelho, que você não tem paz, que você é por estar no Evangelho que tem lutas após lutas, e é isso que ele quer. Mas se nós estamos revestidos, se nós estamos buscando a presença do Senhor, o inimigo ele não terá força sobre a sua vida, o inimigo ele não terá força sobre o seu casamento, o inimigo ele não terá força sobre o seu filho, sobre a sua vida espiritual. Por isso que nós temos que estar com os olhos prostrados em Cristo e com o joelho no chão, porque um crente quando ora, um crente quando tem o joelho no chão, ele derrota os inimigos, ele derrota aquele levante que está levantando contra a sua vida. Então nós vamos observar aqui que Josafá, ele não olhou para aquela batalha com os olhos físicos, porque quando ele viu que tinha pessoas, que tinha exército contra ele, ele não procurou estar com arma, ele não procurou estar com coisas mortíferas, físicas, mas ele sabia que tinha um Deus grande por ele, que tinha um Deus que olhava por ele, e que se ele clamasse o nome do Senhor, Deus atenderia o seu pedido. Se ele clamasse aos céus, Deus ouviria ele. Então nós vamos observar que aquelas pessoas ali que estavam contra a Josafá eram Moabitas, Amonitas e Meunitas. Nós vamos observar que são descendentes de Ló, descendentes de Esaú. Então ali são pessoas que eram amaldiçoadas, eram as pessoas ali que já vinham de uma trajetória de desobediência a Deus. E nós vamos observar que as pessoas que se levantam contra a nossa vida são pessoas que não conhecem a Deus, são pessoas que não buscam a Deus, mas nós não temos que olhar para essas pessoas com os olhos físicos, mas sim com os olhos espirituais, porque quem está ali não é ele. Muitas vezes tem pessoas que não têm caráter, mas o inimigo ele se aposta disso, ele se aposta do caráter mal construído para estar usando aquela pessoa para vir contra a sua vida. Mas quando alguém vir com levantes, vir com coisas que vai tirar a sua paz, você tem que clamar a Deus por aquela vida, para Deus repreender o inimigo que está usando aquela pessoa, pois Deus ele te deu autoridade para expulsar demônios, Deus te deu autoridade para repreender tudo aquilo que vem contra ti. Então nós temos que estar focados na palavra do Senhor, nós temos que estar focados naquilo que o Senhor ele fala, porque vai ter também lá em Samuel 23, que vai falar sobre os valentes de Davi, que teve Eleazar, que ele irritou os filisteus, e vai dizer que ele foi contra aqueles filisteus com a espada. Ele lutou tanto com aquela espada que a espada ficou grudada em suas mãos, mas ele venceu. Mas o que é que eu vejo aqui? Aquela espada era a espada do Evangelho, era a espada que o Senhor fala lá em Efésios, que é a palavra de Deus. Então nós temos que estar revestido da palavra de Deus, revestido daquilo que o Senhor fala na Bíblia, para nós vencermos a batalha espiritual. Nós temos que estar revestido daquilo que Deus ele nos fala, daquilo que Deus tem na Bíblia para nos falar. Porque se nós não conhecemos a verdade, nós não vamos ser libertos. Mas a Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. Então se nós estamos na peleja, se nós estamos na batalha, nós temos que buscar e conhecer mais a palavra de Deus, porque na palavra de Deus está tudo que nós precisamos para estar pronto. Na Bíblia tem tudo aquilo que precisamos para nós se revestir. E uma das armas que eu acho, que eu olho para o mundo e eu vejo, é o falar. Muitas vezes tem pessoas que estão passando pela prova, passando pela guerra, e ao invés de adorar a Deus, ao invés de clamar a Deus, as pessoas murmuram, as pessoas reclamam, não reconhecem que Deus é grande, que Deus é soberano, porque a Bíblia vai dizer lá em Gênesis que Deus ele estava sob a face do abismo, mas Deus ele estava ali se movendo. E enquanto Deus estava se movendo, não aconteceu, mas quando Deus disse haja, quando Deus falou haja, começou a ver tudo que existe hoje em dia. Então nós vimos que a palavra ela tem poder. Nós observamos que muitas pessoas que amaldiçoam a casa, amaldiçoam os filhos, amaldiçoam as pessoas e depois ficam reclamando por estar acontecendo levante na família, levante no casamento, levante com os filhos, levante no trabalho. Então nós observamos que o falar aqui no mundo físico também é uma arma muito poderosa. Então ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, nós venhamos estar prontos para a batalha. Nós vimos estar falando palavras que vão ajudar a nós a alcançar ao céu, palavras que vai
buscar. Quantas pessoas vêm guerra espiritual e ao invés de estar ali prostrado, orando ao Senhor, vai para o celular, vai para a televisão, vai dormir, mas ao invés de jejuar, de orar, de buscar aos céus, vai ali fazer os bens da terra, as coisas da terra, o desejo da carne. Mas nós temos que clamar ao Senhor, buscar a Deus e buscar a preparação espiritual, a preparação dos céus. Glória a Deus. Então aqui a Bíblia vai dizer que em meio ali àquele lugar, em meio ao templo que eles estavam orando, a Bíblia não vai dizer que Josafá, ele só orou até Deus escutar. A Bíblia vai dizer que Josafá, ele orou até Deus responder, porque ele estava ali orando, e vai dizer que Deus, ele usou Jaziel. O Espírito Santo de Deus desceu sobre Jaziel, e Jaziel disse a eles: que não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas a peleja é de Deus. Então aqui nós observamos que em meio à guerra, em meio ao levante que o inimigo está tentando vir sobre a nossa vida, se nós buscarmos ao Senhor, o Senhor ele vai nos dar a resposta. Se nós estamos prostrados em Cristo, Deus vai liberar a resposta dele para a sua vida. Então que nós vamos observar que muitas pessoas que oram e desistem da oração, está ali buscando o revestimento do céu e acaba desistindo por conta de achar que não vai dar certo, por conta de achar que não vai conseguir. Mas nós temos que fazer igual Josafá, orar e jejuar até Deus responder, até Deus descer uma resposta do céu, pois Deus ele disse que ele ouve os seus escolhidos e ele dá a resposta aos seus. Então nós temos que buscar a Deus, se revestir dia após dia. Glória a Deus. Quando nós escutamos sempre a palavra do Senhor, o Senhor ele sempre nos diz o que nós temos que fazer. Então que nós não venhamos desistir em meio à causa, pois se Deus te chamou foi para vencer. Deus não te chamou para desistir da tua família, Deus não te chamou para desistir dos teus filhos, Deus não te chamou para desistir do chamado, da promessa que ele tem na sua vida. Mas Deus te chamou para ser vencedor, Deus te chamou para vencer todos os obstáculos que o inimigo quer colocar na sua vida. Se você tem, é porque Deus te deu. Se você tem uma família, é porque Deus te deu. Se você tem um filho, é porque Deus te deu. Se você tem um trabalho, é porque Deus te deu. Então se Deus te deu, defenda. Se Deus te deu essa causa, defenda. Não desista, mas defenda. Porque Deus não nos chamou para a batalha para desistir. Deus não nos chamou para a batalha para recuar. Mas Deus nos chamou para ser vencedor. Pois a maior luta Jesus enfrentou por nossas vidas. Jesus teve tanto amor, tanta compaixão por nós, que Jesus ele foi aquela cruz do Calvário por a nossa vida. E porque nós, qualquer dificuldade, qualquer batalha, qualquer coisa que aparece na nossa vida, nós quer resistir, nós quer recuar. Nós não temos que recuar, mas nós temos que estar preparado para os levantes que vai acontecer na nossa vida, preparado para aquilo que o inimigo vai querer trazer para a nossa vida. Então nós vamos observar que Josafá, ele não recuou. Josafá, ele foi. Josafá, após ele ouvir ali a resposta de Deus, Josafá, ele seguiu em frente. Josafá, ele seguiu porque ele confiou no Senhor. Josafá, ele acreditou que a vitória já era deles. Josafá ali, ele acreditou na resposta do Senhor. Tem muitas pessoas que até tem a resposta de Deus, acaba duvidando. Tem pessoas que Deus dá revelação, dá resposta através dos seus profetas e ainda acaba duvidando daquilo que Deus falou. Então que nós não venhamos duvidar daquilo que Deus nos fala, do que nós não venhamos duvidar da resposta que Deus nos dá para a nossa vida. Porque se você clamou, você tem que agradecer por Deus ter respondido. Você tem que agradecer por Deus ter te dado a revelação. Então a Bíblia vai dizer que ali Josafá, ele entrou naquela batalha confiando. Ele foi confiando ali que o Senhor estava indo na frente. E ele usou como estratégia, ele colocou ali pessoas. Peço que ele glorifique em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Josafá ali, ele colocou pessoas para ir à frente, louvando e adorando o santo nome do Senhor. Então ali nós vamos observar que através daquele louvor, vai dizer que Deus ele começou a agir. Através da adoração daquele povo, Deus começou a agir ali no meio daqueles meunitas, moabitas, daquelas pessoas. E vai dizer que um começou a lutar contra o outro. E eles ali se destruíram em si só. Então aqui, muitas vezes nós viemos para a casa de Deus, nós viemos e acabamos não adorando a Deus por problemas em casa. Nós acabamos ficando tristes por estar com problemas em casa e deixando de adorar a Deus. Mas é nessas horas que nós temos que adorar. Por quanto mais nós adoramos aqui, Deus está dando livramento à tua família. Mas quando nós adoramos aqui, Deus está dando livramento àquela quarentena que está no mundo. Enquanto nós estamos adorando aqui, Deus está quebrando correntes que o inimigo está fazendo, que o inimigo está arquitetando, planos que ainda não é visto aos nossos olhos, mas Deus está quebrando. Então nós temos que adorar a Deus, por mais que venha dificuldade, por mais que
no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então Jesus Cristo, até o Senhor Jesus Cristo, ele foi tentado no deserto. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, ele foi tentado no deserto por Satanás, mas o que? Jesus, ele já estava preparado, pois Jesus ali, ele tinha passado 40 dias e 40 noites jejuando. Jesus Cristo, ele sabia que ele já iria valer, mas Jesus o que? Ele se preparou. E a Bíblia vai dizer que foi o Espírito Santo que conduziu Jesus Cristo ali. E muitas das vezes em nossa vida possa ser que aconteça do Espírito Santo nos conduzir para algo, mas não para nos matar, mas para nos fortalecer. Não para nos matar, mas para ver se nós estamos preparados. Para ver se nós estamos preparados para guerrear, para reconhecer que nós temos Jesus em nossa vida. Então a Bíblia vai dizer que ali, após aquela guerra, vai dizer que Josafá viu aquelas pessoas ali, tudo mortas, mas lá tinha os despojos, tinha as riquezas deles que ficaram, e vai dizer que eles ficou ali 3 dias recolhendo tudo aquilo daquele povo que estava ali. Então nós vamos observar que nós não temos que olhar para as dificuldades, mas que nós venhamos estar pronto para tudo aquilo que vai vir de levante, para tudo aquilo que o inimigo vai querer colocar. Nós temos que estar prontos e preparados. Se nós queremos alcançar ao céu, nós temos que persistir até o fim, nós temos que caminhar até o fim. Porque se você, a Bíblia vai dizer que José ele estava na cisterna, mas Jesus ele estava ali com a mão para tirar ele dali. A Bíblia vai dizer que José ele foi para a prisão, mas Jesus ele estava ali com a mão para tirar ele dali. A Bíblia vai dizer que José ele foi acusado de querer ficar com a mulher de Potifar, mas Jesus ele estava já ali com José e tirou José dali. Então aqui nós vamos observar que José ele não sabia as guerras que ele iria enfrentar, mas José ele já estava preparado. José ele sabia o Deus que ele tinha na sua vida. José ele confiava em Deus. José ele tinha as palavras que Deus deu a Abraão. José ele conhecia Deus. Então nós conhecemos que nós temos um Deus em nossa vida. Nós conhecemos o poder de Deus. Então por que temes em meio à situação? Então por que temer em meio à guerra, em meio à batalha? Nós temos que estar com os olhos prostrados em Deus. Nós temos que estar pronto para essa batalha que o inimigo ele vai levantar contra a nossa vida. Então ali vai dizer que José, ele, após isso tudo, após ter enfrentado isso tudo, José, ele foi governador. Então nós vamos observar que nós também vivimos assim na vida. Nós, outrora, praticava o que o inimigo queria, nós praticava aquilo que Satanás ia induzir. Então o inimigo ele não queria que nós saíssemos dali, o inimigo ele não queria que nós se levantássemos, mas nós se levantou pela graça do Senhor, porque Deus enviou pessoas para vocês, para mim, para nos dizer que nós somos de Cristo, para nos dizer que nós já fomos perdoados, para nos dizer que Deus, ele é por nós. Então quando nós se levantamos, o inimigo ele vai cada vez mais tentar agir, mas nós, como estamos conhecendo a palavra, somos conhecedores da palavra do Senhor, nós temos que aprender a colocar a palavra de Deus em prática, aprender a colocar aquilo que o Senhor nos falou em prática, porque muitas vezes nós murmuramos de barriga cheia, mas nós vamos observar que as pessoas do Antigo Testamento, as pessoas ali ela não sabiam que Jesus, algumas não sabiam ainda que Jesus viria, algumas pessoas não sabiam o que aconteceria, não tinha autoridade que nós temos hoje, não tinha a unção que nós temos hoje, não tinha a presença do Espírito Santo que nós temos hoje, pois a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo desceu sobre as pessoas depois que Jesus Cristo foi dos mortos. Então hoje em dia nós temos todas as armaduras de Deus, tudo aquilo que o Senhor nos concedeu, e nós reclamamos quando estamos em meio à batalha. Nós vamos observar que aquelas pessoas do Antigo Testamento, ela enfrentava, ela confiava em Deus, ela buscava Deus, independente do que estava acontecendo, elas confiavam e depositavam a sua fé em Deus. Então hoje em dia, nós sabemos que Deus é por nós, e porque nós tememos diante da batalha, porque nós não procuramos a se preparar, nós procuramos a buscar ao Senhor, porque pois nós sabemos que se nós entregamos ao Senhor, Ele vai resolver. Então por que murmurar, por que reclamar? Então nós temos que sair do conforto e se preparar para Cristo, e se preparar para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Hoje nós vamos observar que nós também estamos em um curso, então aqui nós vimos que está tendo uma guerra espiritual para você desistir, para você retroceder, para você não alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. E o que é que nós temos que fazer? Persistir. Por mais que o inimigo está dizendo que você não vai conseguir, você tem que persistir. Porque se o inimigo ele está investindo algo para você desistir, é porque a bênção que Deus tem para a sua vida é muito maior. O inimigo ele tenta estar colocando coisas, achando que vai te tirar disso. Mas nós temos que observar que quando o inimigo ele
Deus, se fortificando em Cristo. Porque é tudo decisão. Tem muitas pessoas que passam por algo e dizem: eu não vou conseguir orar, eu não vou conseguir ir para a igreja hoje, eu não vou conseguir buscar a Deus, eu não vou conseguir fazer isso. Mas tudo é decisão. Se você decidir, se você reconhecer que você quer sair disso, se você reconhecer que você quer sair dessa guerra espiritual, dessa batalha, você consegue sim. Porque nós temos que buscar a presença de Deus em nossas vidas. Se nós temos Jesus, nós vamos conseguir sim sair dessa guerra. Você só não vai conseguir sair se você estiver procurando sair com a força do seu braço. Mas se você confiar em Deus e dizer, fazer propósito com o Senhor, reconhecer que você vai sair, você vai sim, porque o Senhor vai dizer que a fé move montanhas. Aleluia. Se até se a nossa fé for do grão de uma mostarda, e qual pequena é uma mostarda, creio aqui que tem pessoas que as fés são bem maiores que isso. Então, por que tem medo diante da situação? Se você tem fé em Deus, se você tem fé que vai acontecer, você tem que confiar no Senhor e não murmurar, não retroceder, mas confiar que Deus é fiel para fazer. A Bíblia vai dizer que Elias, ele tinha derrotado 450 profetas. Mas após essa vitória, Elias, creio eu que ali veio sobre ele o peso, o cansaço espiritual pela luta que aconteceu, e vai dizer que ele se escondeu em uma caverna. Vai dizer que Elias, ele viu que ele conseguiu. E por que ele se escondeu? Se escondeu talvez porque o inimigo, ele quis oprimir a ele por ele ter alcançado uma vitória espiritual. E vai dizer que Elias, ele estava ali naquela caverna, mas não sabia ele que o chamado que Deus tinha para a vida dele era enorme. Aleluia. Vai dizer que ele estava ali e começou a ter fogo no fundo da caverna. Então, Elias, ele estava com medo de Jezabel. Nós vamos observar que Deus nos deu autoridade porque tem medo daquilo que o inimigo está tentando te oprimir, tentando te pressionar, tentando fazer você desistir. Nós não temos que ter medo, porque creio eu, olhando com os olhos espirituais, aquele fogo ali era o Espírito Santo com ele, era o Espírito Santo dizendo que se ele saísse daquela caverna, se ele saísse daquele pecado, daquilo que estava aprisionando ele, grandes coisas Deus faria. E nós vamos observar grande honra tem aquela pessoa que busca a presença do Espírito Santo na vida. Porque o Espírito Santo, ele está a todo momento ao nosso lado para nos guardar, nos proteger, nos convencer do pecado, nos convencer, fazer nós desviar do caminho que não agrada a Deus, fazer nós desviar daquilo que vai nos levar a mais guerras espirituais. Porque as guerras espirituais acontecem também pela nossa falta de obediência a Deus. As guerras espirituais acontecem por nós e por caminhos tortuosos. Porque quando Deus vai falar que se nós estivermos preparados, o inimigo ele fugirá de nós. E por que não se prepara? E por que não busca Deus? Vai saber que vai vir guerra sobre a vida e não está se preparando para essa batalha. Vai saber que está vindo coisas contra a sua vida e não vai estar se preparando para a batalha. A Bíblia vai dizer que nós somos a luz do mundo e sal da terra. E que nós temos que andar contra a contramão do mundo. E se nós estamos contra algo, contra aquilo que nos faz cair, nós vamos saber que nós estamos em guerra, nós estamos tentando desviar e fazer pessoas também a desviar desse mundo. Então nós vamos saber que o inimigo ele vai estar se levantando para fazer você desistir. Volta essa palavra. Para fazer você retroceder. Porque quanto mais você se levanta, quanto mais você é um exemplo para a sociedade, para outras pessoas, essas pessoas vão se espelhar, essas pessoas vão querer buscar a Deus, vai dizer, ó, ele conseguiu, ela conseguiu, eu também posso conseguir, eu também posso conhecer a Deus, eu também posso sair desse pecado, sair disso que está me levando à lamaçal do pecado. Então o inimigo, ele quer fazer você desistir, porque ele sabe que através da tua vida, outras pessoas vão conseguir também vir para Deus, outras pessoas vão conseguir também ser transformadas pelo poder de Deus. E nós fomos transformados, mas por quê? Porque lá no início, nós conseguimos vencer guerras espirituais. Quando nós, em nossa mente, decidimos a buscar a Deus, nós já estávamos enfrentando guerras espirituais. Porque nós vamos ver que é uma dificuldade uma pessoa do mundo vir para o Evangelho. É dificuldade a gente ver o ímpio e logo de cara ele aceitar. Por isso que nós temos que falar, porque a semente ali está sendo plantada. É o confronto contra o mundo, é o confronto contra o inimigo, mas o inimigo é espiritual, porque essa pessoa ela vai estar ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo vai estar todo momento ali convencendo essa pessoa. Então ali está acontecendo uma batalha, é um campo espiritual que está acontecendo a batalha. Então para nós vencermos, nós temos que estar preparados, porque como é que nós vamos para a batalha, falar com alguém de Deus, e nós não vamos preparados para falar quem é Deus, para falar do amor de Deus, para falar o que Deus fez por nós. Então nós temos que estar preparados para trazer essa vida para o Senhor, pelas batalhas que o mundo vai oferecer. São muitas batalhas que o inimigo ele vai surgir em nossa vida, mas nós temos que olhar e saber que nós não estamos lutando contra a pessoa, mas sim contra o mundo espiritual, porque nós vamos observar que o físico ele é normal.
forte. Quando nós vimos para o Evangelho, o inimigo estava a todo momento, ele diz que vai sair dos desejos carnais, vai sair do desejo daquilo, mas eu tenho que largar isso. Mas quando nós estamos com esse pensamento duvidoso, é porque Satanás está tentando puxar para o mundo. Mas nós temos que ser mais fortes, nós temos que buscar a Deus e reconhecer que com Ele nós conseguimos alcançar a vitória, e reconhecer que com Deus nós conseguimos sair do pecado. Nós vamos observar uma pessoa que é idólatra, que só idolatra outros deuses e não conhece o nosso Deus. Essa pessoa a todo momento vai achar que lá é bom, mas porque não conhece a verdade. Vai querer estar vivendo naquilo porque não conhece a verdade. Mas quando conhece a verdade, quando começa a se levantar para se posicionar no mundo espiritual, ali essa pessoa já está vencendo essa batalha, porque ela está se preparando para o grande dia. Pois nós temos que estar preparados para o grande dia que o Senhor voltará para nos buscar. E se nós não estivermos preparados, se nós não conhecemos a Deus, se nós não conseguimos resistir às coisas do mundo, aquilo que o inimigo ele faz para tentar te derrubar, não vai conseguir alcançar o céu. Então o Senhor manda nós perseverar até o fim. O inimigo, ele sabe que ele não vai ter mais oportunidade, que ele não tem mais oportunidade, mas nós temos a oportunidade de estar aqui hoje buscando a Deus. Por mais que venha a luta, nós estamos no caminho do Senhor. Por mais que venha dificuldade, nós estamos caminhando para o céu. Por mais que venha dificuldade, nós estamos prostos com os olhos em Deus, nós estamos firmes, porque a Efésios vai dizer: revestimos toda a armadura de Deus e ficai firmes. Glória a Deus. Não é se revestir e desviar, não é se revestir da presença de Deus e fazer coisas do mundo, não é se revestir da presença de Deus e fazer aquilo que agrada a Deus, e fazer aquilo que agrada a Deus. Nós temos que estar com os olhos próximos do Senhor, é buscar a Deus diariamente. Porque a Bíblia vai dizer ali que o filho pródigo, ele saiu de onde ele estava, ele foi para o mundo, ele entrou no território do inimigo, mas ali os próprios porcos evangelizaram a ele. Então ele voltou para o posicionamento que era com o Pai, ele voltou para o posicionamento que era com Deus. Então, para nós estarmos prontos para a batalha, nós temos que estar em posicionamento no mundo espiritual. Nós temos que estar em posicionamento com o nosso Deus, buscando a Deus diariamente, porque as batalhas elas nunca vão deixar de surgir até nós chegarmos à glória. O inimigo ele sempre vai estar preparado para lançar uma palavra para te derrubar, para lançar uma seta para fazer você cair, para querer levantar pessoas para você cair. Mas se você estiver revestido com a armadura do céu, se você estiver revestido com a presença de Deus em sua vida, o inimigo ele baterá em retirada, o inimigo ele fugirá de nós, o inimigo plano nenhum do inimigo vai prevalecer sobre a sua vida. O inimigo ele pode estar se levantando milhões de legiões, milhões de pessoas, mas por você pode estar se achando que é fraco, você pode estar achando que é nada, mas quando você se ajoelha, o inimigo ele tem que cair. As coisas que Satanás ele fez para a sua vida tem que cair. Tudo aquilo que o inimigo tem arquitetado, ele vai ter que saber que tem um Deus na sua vida. Por isso que é importante nós se posicionar. Muitas das vezes, até quando nós buscamos por uma alma da nossa família, por uma pessoa, nós estamos em uma guerra espiritual. E tem muitas pessoas que não se revestem, não jejuma, até muitas vezes para o evangelismo, para falar de Deus para a pessoa, nós temos que estar ali revestidos, porque nós estamos em um campo espiritual. Então nós temos que estar prontos para a batalha. O inimigo, dia após dia, ele vai estar tentando fazer você desistir pelaquela vida, tentando você fazer desistir de sair desse vício, de sair da arrogância, de sair da prostituição, de sair daquilo que o mundo tem a oferecer. Mas nós temos que saber que se nós estivermos revestidos, nós conseguimos sair de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então nós temos que se afastar de tudo que o mundo oferece, de tudo que o inimigo está oferecendo para fazer você cair. Porque nós vamos observar, se uma pessoa ela estiver no mundo e ela estiver fazendo a obra do inimigo, ela nunca vai se sentir incomodada, porque ela está no território de Satanás. Ela está fazendo aquilo que agrada ao inimigo. Mas se vir para Deus, o inimigo ele se levanta, porque está se posicionando no mundo espiritual. Então nós temos que estar posicionados no mundo espiritual. Nós não vemos o que acontecemos, mas quando nós oramos, nós buscamos, nós clamamos ao Senhor, o Senhor ele atende a nossa oração, o Senhor ele atende a nossa súplica. Então nós temos que dia após dia estar se revestindo da presença do Senhor, com a espada do Espírito, com o capacete da salvação, porque nós vamos observar que o inimigo ele tenta agir na nossa mente. Muitas vezes a pessoa ali pode parecer que está bem, pode parecer que está sorrindo, mas em sua mente está uma enorme batalha, está uma enorme guerra, e o inimigo ele está levando um momento fazendo você desistir daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas você tem que se posicionar e aprender a ouvir a voz de Deus, aprender a ouvir aquilo que Deus tem para a nossa vida, porque nós vamos observar
Então, quando nós temos algo, que nós pedimos resposta ao Senhor e que nós vamos ler a Bíblia, Jesus ali ele vai dar resposta na própria Bíblia. Deus vai te dar resposta daquilo que você está tentando sair na própria Bíblia. Por isso que o inimigo, ele impede as pessoas de ler, ele quer fazer as pessoas achar que a Bíblia é chata, colocar plano para não ler isso e aquilo, porque ele sabe que através da Bíblia, através da palavra do Senhor, Deus falará com a sua vida, e através da palavra de Deus você vencerá guerras, você vencerá batalhas que Satanás está a todo momento tentando te enganar, tentando fazer você desistir daquilo que Deus tem para a sua vida. Então nós temos que observar que aqui o apóstolo Paulo, ele vai dizer que no mundo nós teremos dias maus. Deus também ele fala que nós vamos ter dias maus. Mas Deus ele também nos dá a receita, Deus também ele nos dá aquilo que nós temos que fazer. Então nós não estamos aqui despreparados, porque muitas pessoas dizem, eu estou passando por isso porque Adão pecou, eu nem estava lá, eu nem sabia. Nós vamos observar que ali sim, Adão ele pecou. Mas Adão ele não pecou porque o Senhor programou Adão para pecar, até porque nós temos livres arbítrio. Deus ele deu livre arbítrio a cada um, mas Jesus ele já tinha um plano que era trazer o Cordeiro ao mundo para nos salvar, trazer o Cordeiro ao mundo para nos dar uma nova oportunidade. Então, se você está passando por alguma luta, por alguma batalha, não murmure, não reclame, não culpe a Deus, porque se está passando por isso é por consequência dos nossos próprios atos, é consequência das nossas práticas de desobediência a Deus. Mas eu creio que da mesma forma Deus tinha um plano para nos salvar, para nós ir para o céu. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para te tirar dessa batalha, para te tirar dessa guerra que Deus está tentando te colocar. Deus tem um plano para te fazer vitorioso. Então, ao invés de nós murmurar, de nós reclamar, nós viemos estar prontos, nós viemos buscar a presença do Senhor dia após dia. Pois o Senhor, ele não nos fez perdedor. Deus, ele tem escolhido. E quando você tem chamado, quando você é escolhido, o inimigo ele vai investir mais alto ainda. É verdade. Tem muitas pessoas que dizem, eu tenho chamado, eu vou conseguir voltar para Deus. Mas essa pessoa, se não tiver decisão, se não se posicionar, se não estiver pronto, se não se preparar, não vai conseguir. Então nós temos que, tem pessoas que dizem, eu vou conseguir quando Deus quiser. Quando Deus quiser eu saio desse vício. Quando Deus quiser eu saio desse pecado. Quando Deus quiser. Mas Deus te deu o livre-arbítrio. Deus ele está lá para te dar suporte. Deus está aqui para te ajudar a sair. Deus está aqui para te pegar, segurar suas mãos e caminhar com você. Mas se você não tiver decisão, se você não reconhecer que você está errado, que essa batalha espiritual, se você não se posicionar nessa batalha, se você não confiar em Deus nessa batalha e não tiver a decisão, Deus ele não vai agir, porque nós temos que primeiro reconhecer que estamos errados. Nós temos que reconhecer que para essa batalha ser transformada, para essa batalha cessar, nós temos que estar prontos, temos que se preparar. E nós nos preparamos com a palavra do Senhor. Muitas pessoas elas não conseguem se libertar de ciclos malignos, porque o inimigo ele vai estar todo momento ali no ouvido da pessoa fazendo desistir. Mas você tem que saber que você tem que estar próximo com os ouvidos a Deus. Deus ele nunca vai te dizer para fazer algo de errado. Deus nunca vai te dizer para fazer algo que é contra a vontade dele. Porque muitas pessoas só vai sair quando Deus quiser, quando Deus deixar. Então você acha que Deus vai estar te deixando fazer essa prática? Deus vai estar te deixando fazer isso que não agrada a Deus? Claro que não. Se está fazendo essa prática é porque o inimigo ele está falando a todo momento no ouvido. Se está fazendo essa prática é porque o inimigo que está se apoderando de ti. Então que nós não venhamos deixar isso acontecer com a nossa vida, mas que nós venhamos saber que nós temos um Deus na nossa vida e que nós temos que seguir a lei do Senhor. Que nós temos que seguir todos os mandamentos que Deus ele deu aos nossos corações. O inimigo, ele age de formas astutas, porque a Bíblia vai dizer para nós se livrar das ciladas de Satanás. Então o inimigo ele está a todo momento implantando ciladas na nossa vida. E isso é com as guerras espirituais, guerras que nós não vemos. Então se nós queremos vencer algo que nós não vemos, nós temos que se posicionar em oração, se posicionar em jejum, porque muitas das vezes nós estamos com um propósito com Deus, nós estamos lutando por uma causa, por uma vida. Nós vamos observar que no início ali, nós começamos orando, nós começamos confiando, e porque logo após você começa a desistir, você começa a esfriar, é porque Satanás ele está querendo fazer você desistir, ele está querendo colocar cansaço espiritual, mas nós temos que saber que para nós alcançar a vitória, nós temos que persistir na oração, nós temos que persistir naquilo que Deus tem para a nossa vida, porque se você desistir, você nunca vai saber o que é alcançar a vitória. Se você desistir, você nunca vai saber como seria se você chegasse lá. Se você desistir, você nunca vai saber os planos que Deus tinha para a sua vida, o que Deus
posicionou, não chegou ainda porque não tirou aquilo que Deus está mandando tirar, não chegou ainda porque Deus ele deu a instrução dessa batalha, Deus deu a instrução, o que você tem que fazer para alcançar. Então se você não alcançou é porque você não está seguindo a Deus, você não está obedecendo aquilo que Deus está mandando você fazer. Então para nós alcançar isso nós temos que obedecer, ser obediente. Porque só recebe autoridade, só recebe a unção de Deus quem obedece, que faz aquilo que o Senhor manda. Nós vamos observar até no físico, ninguém ganha nada sentado, ninguém ganha nada dormindo, ninguém ganha nada prostrado na cama, no sofá, assistindo em televisão. Então para nós alcançarmos algo aqui, nós temos que se levantar, nós temos que trabalhar, nós temos que buscar. Assim também é no mundo espiritual. Se você está buscando por um dom, se você está buscando mais a presença do Senhor, pela presença do Espírito Santo em sua vida, nós temos que guerrear, nós temos que ir à luta, nós temos que orar, pois o Senhor todo dia está mandando: ore, busque, jejue. Nós vamos observar que estamos em um tempo que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. O Senhor ele falou que com o aumento do pecado, o amor de muitos se esfriará. E é isso que está acontecendo, o amor de muitos está se esfriando, guerras estão aumentando. Nós vamos observar que até as guerras físicas, nós vamos observar que o quão intenso está no mundo espiritual, que as guerras do mundo espiritual estão sendo mais fortes aqui no físico. Cada vez mais a levante do inimigo, a nação se levantando contra a outra nação. Então nós vimos aqui que Jesus Cristo ele está perto de voltar. Nós vimos aqui que os tempos já estão se findando. Nós vimos aqui que a Bíblia vai dizer em Apocalipse 12:10 que o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus nos acusava de noite e de dia. E por que agora ele está com essa ira? Porque o tempo está pouco, o tempo já está se acabando. Então cada vez que o tempo está se aproximando, o inimigo ele vai se levantar cada vez mais. O inimigo ele vai usar várias estratégias cada vez mais para você desistir daquilo que você está perto de alcançar, que é a morada no céu, que é conhecer o nosso Jesus Cristo. Então o inimigo está vendo que você está perto de conseguir, as lutas na sua vida vai aumentar cada vez mais. A luta na sua vida vai cada vez mais. Mas nós temos que estar prontos para essa batalha. Nós temos que estar prontos para enfrentar o inimigo. Mas nós sabemos que nós só conseguimos derrotar o inimigo das nossas almas, o acusador das nossas almas, se nós estivermos com o Senhor Jesus Cristo. Porque nós não conseguimos vencer a batalha que o inimigo está implantando, que está colocando, se nós estivermos com o Senhor do nosso lado, se nós estivermos com o general de guerra ao nosso lado. Glória a Deus. A Bíblia vai relatar vários fatos de guerra, como a de Abraão, os 318 nomes contra os 5 reinos. Aos olhos dos homens era impossível, aos olhos dele poderia ser impossível, mas ele tinha Deus no coração, ele confiava no Senhor Jesus Cristo, ele sabia que se ele entregasse aquela batalha a Deus, ele sabia que se ele orasse, se ele clamasse a Deus, aquela batalha seria vencida. Então você tem um Deus na sua vida, por mais que o inimigo está dizendo que você não vai conseguir, você tem que lutar, você tem que confiar no Deus poderoso e Deus grandioso, porque você conseguirá sim, pois Deus ele nos fez vencedor, nós somos filhos do rei. Então nós vencemos sim a batalha se nós nos posicionar, se nós procurarmos estar se revestindo do Espírito Santo de Deus. O inimigo a todo momento ele vai querer que você desista, porque o inferno ele está cheio de perdedores, ele está cheio de pessoas que recuou, ele está cheio de pessoas que retrocedeu, cheio de pessoas que desistiu dos planos de Deus, cheio de pessoas que desistiu dos projetos que Deus deu na vida. Mas nós somos vencedores, pois porque mesmo em meio à guerra nós estamos aqui pela presença do Senhor, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio ao que o inimigo está colocando na mente para desistir, nós estamos aqui para adorar o santo nome do Senhor. Nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos que nós temos um grandioso na nossa vida. Por mais que a guerra esteja aumentando, não desista. Por mais que a guerra esteja aumentando, nós venha, porque nós vamos observar que tem dias que a luta, até para vir para a igreja, há um fome, o inimigo ele começa a agir, mas mesmo assim nós vemos, porque nós estamos querendo estar posicionados no mundo espiritual dia após dia, nós estamos querendo alcançar a vitória. Peço que a igreja glorifique. Então, por mais que o inimigo ele se levante em nossas vidas, nós temos que estar posicionados, estar perante o Senhor, porque do início até aqui é lutas, é guerras. Nós só vimos histórias assim, que foram guerras vencidas, que foram guerras perdidas. Então nós vamos observar que a vida é uma verdadeira batalha, é uma batalha do inimigo querendo te levar para o inferno por conta do pecado. Mas Jesus ele foi daquela cruz para te levar para o céu. Jesus foi daquela cruz porque ele confiava que nós conseguiríamos alcançar o céu. Então que cada um de nós venha estar com os olhos prostrados em Deus e prontos para a batalha.
também, em nome de